pessoal, tudo bem? Meu nome é Milena Galvani Rodrigues de Almeida, sou licenciada em Ciências Biológicas pela UEPG e mestranda no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências na Unipampa Campus Bagé. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as geleiras, sobre as principais geleiras, principalmente as que localizam-se nos polos e a relação delas com as mudanças climáticas. E para isso eu convido vocês a se agasalharem bem e vamos nessa! As geleiras, também denominadas glaciares, são formadas pelo acúmulo de neve em um determinado local, processo que pode levar até 30 mil anos para se concretizar. Esse fenômeno é mais comum nas regiões de alta latitude, como nos polos terrestres, onde localizam-se as principais geleiras da Terra. Também existem geleiras em áreas de grandes altitudes, como na Cordilheira dos Andes, Alpes Suíços, no Himalaia e até mesmo no Monte Kilimanjaro, da Tanzânia, e por aí vai. Uma geleira é um corpo formado por gelo denso originado de precipitações de neve em locais onde essa precipitação é maior do que a sublimação, o derretimento ou outros processos erosivos. O acúmulo progressivo da neve vai compactando as camadas inferiores e aumentando gradualmente a densidade do gelo por meio da expulsão das bolhas de ar. O gelo passa então a mudar de cor, passando a ter um tom mais azulado. Esse processo, que em alguns casos pode demorar centenas ou milhares de anos, permite que se estude e monitore a qualidade do ar presente no interior das bolhas aprisionadas nas geleiras. Esse tipo de estudo está revelando como era a atmosfera terrestre há milhares de anos. Essa técnica permitiu aos cientistas confirmar o aumento gradual nas concentrações de CO2 ocorridos na atmosfera terrestre nos últimos séculos. No local onde o gelo se move mais rapidamente do que em outras áreas das geleiras, formam-se os chamados rios de gelo. As geleiras sofrem um processo sazonal de acúmulo de gelo no inverno e derretimento no verão. A região ártica é formada pelo Oceano Glacial Ártico, que ocupa a maior parte da área, e por vários trechos de terra, como o norte da Rússia, da Noruega, da Finlândia, da Suécia, do Canadá, o estado do Alasca, a Groenlândia e muitas ilhas menores. Regiões que, embora escassamente, encontram-se povoadas, diferentemente da região antártica, que por possuir altitudes mais elevadas, é uma região bem mais fria que a ártica, não existindo ocupação humana permanente, somente nas bases científicas. Por estarmos no hemisfério sul, vou me deter a elencar algumas características da Antártica, como o continente antártico e as ilhas que o cercam perfazem uma área aproximada de 14 milhões de quilômetros quadrados. Tão seca quanto o deserto do Saara, com ventos intensos que chegam a 327 km por hora, a Antártica é 3 vezes mais alta que qualquer outro continente. Com uma altitude média de 2,3 mil metros, embora coberta por gelo, é formada por rochas e tem uma margem continental constituída de sedimentos. Essas rochas e sedimentos são detentores incalculáveis de recursos minerais e energéticos, incluindo petróleo e gás. A temperatura mais baixa já registrada na Terra, diretamente por termômetros posicionados no solo, foi de menos 89,2 graus Celsius, em 21 de julho de 1983, na estação Vostok, uma base científica na Antártica considerada o polo do frio. As formas de vida existentes nesse ambiente gelado evoluíram sob as condições extremas de frio, vento, gelo e neve. O isolamento desse continente pelas massas de água e condições especiais condicionaram o estabelecimento de muitas espécies endêmicas. Em virtude da condição climática local, como as temperaturas negativas, ausência de luz solar por longos períodos anuais, ventos fortes e níveis de baixa fertilidade do solo, é difícil encontrar vegetação
que consiga se desenvolver em maior porte. Assim, a vegetação é predominantemente rasteira, consistindo em líquens, briófitas, algas e fungos. O crescimento e a reprodução ocorrem geralmente no verão. No Oceano Antártico, assim como em todos os oceanos, existem inúmeros grupos de microalgas de diferentes características e coloração, sendo estas um grupo extremamente importante de produtores primários, convertendo carbono inorgânico em matéria orgânica por meio da fotossíntese, formando a base das cadeias alimentares, servindo de alimento ao zooplâncton, principalmente o krill, larvas de peixes e invertebrados. O krill é um organismo-chave na trama alimentar do Oceano Antártico, canalizando a energia acumulada de algas aos consumidores de níveis tróficos mais altos. Este animal serve de alimento para lulas, peixes, pinguins e outras aves voadoras, bem como focas e baleias de barbatana. Estima-se que a cada ano cerca de 250 milhões de toneladas de krill são consumidas por esses animais. A vida de quase todos os animais antárticos é diretamente ou indiretamente dependente do krill. Os pinguins, aves que melhor caracterizam o ambiente antártico, se distribuem por 17 espécies, 8 das quais são encontradas nos limites da convergência antártica, como o pinguim-rei, o pinguim imperador, o pinguim papua, o pinguim Adélia, o pinguim antártica, o pinguim macarrone, o pinguim real e o pinguim rockhopper. As 5 primeiras espécies citadas são as mais comumente encontradas na região antártica, propriamente dita, enquanto as 3 últimas ocorrem preferencialmente em ilhas subantárticas. Vale destacar que existem eventos incríveis que ocorrem em nosso planeta, como a aurora polar, a qual é um fenômeno óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares, em decorrência do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético terrestre. Em latitudes do hemisfério norte, é conhecida como aurora boreal, nome batizado por Galileu Galilei em 1619, em referência à deusa romana do amanhecer, Aurora, e Bóreas, deus grego representante dos ventos nortes. A ocorrência deste fenômeno depende da atividade das fulgurações solares. Em latitudes do hemisfério sul, é conhecida como aurora austral, nome batizado por James Cook, uma referência direta ao fato de estar ao sul. O fenômeno não é exclusivo somente ao planeta Terra, sendo também observável em outros planetas do Sistema Solar, como Júpiter, Saturno, Marte e Vênus. Da mesma maneira, o fenômeno não é exclusivo da natureza, sendo também reproduzível artificialmente através de explosões nucleares ou em laboratórios. Você já parou para pensar o que é ou onde é especificamente o Polo Sul? Se existe um ponto específico que o demarque? Pois bem, o Polo Sul que usualmente nos referimos é o Polo Sul geográfico, um dos polos geográficos do planeta Terra, ou seja, um ponto onde o eixo de rotação da Terra cruza a superfície. Os primeiros seres humanos a atingirem o Polo Sul geográfico foram Roald Amundsen e o seu grupo em 14 de dezembro de 1911, e um mês após, Robert Falcon Scott chegou ao local. Mas e hoje? Encontramos alguma coisa localizada no Polo Sul geográfico? Pois bem, mais uma vez se respondeu sim, está correto. A estação Polo Sul Amundsen Scott é uma estação de pesquisa dos Estados Unidos e encontra-se a aproximadamente 100 metros do Polo Sul. A estação foi originalmente construída em novembro de 1956 para apoiar o Ano Internacional da Geofísica, em 57, ano de lançamento do Sputnik. Devido ao acúmulo de neve e soterramento, foi realocada e reconstruída em 1975 em formato de domo, e em 1999 teve início a construção de uma estação elevada adjacente ao domo.
É permanentemente ocupada por pesquisadores e pessoal de apoio. O Brasil se engajou desde o final do século XIX em pesquisas científicas da região austral, ao Tratado da Antártica em 1975 e deu início ao Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, em 1982, que até os dias atuais tem contribuído para o desenvolvimento da ciência na Antártica. Há também a presença do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera e pesquisas da Fiocruz. Em 15 de janeiro de 2020, a nova estação brasileira na Antártica, a Comandante Ferraz, foi inaugurada, 8 anos após o incêndio consumir parte da estrutura anterior. É importante ressaltar que a Antártica tem um papel essencial nos sistemas naturais globais. É o principal regulador térmico do planeta. Controla as circulações atmosféricas e oceânicas, influenciando o clima e as condições de vida na Terra. Além disso, é detentora das maiores reservas de gelo e água doce do planeta, e de recursos minerais e energéticos incalculáveis. Porém, a poluição atmosférica e a desintegração parcial do gelo na periferia do continente evidenciaram a sensibilidade da região polar austral às mudanças climáticas globais. Então, pessoal, agora que nós vimos um pouco mais sobre as geleiras e a importância delas para a manutenção do clima do nosso planeta, vamos realizar um experimento que represente como uma alteração desses ambientes pode impactar as mudanças climáticas mundiais. E o que nós vamos precisar para realizar o experimento? Bom, um recipiente, no nosso caso estamos utilizando um aquário, e dentro dele nós simulamos 2 continentes, um de maior altitude e um de menor altitude. Vamos precisar de gelo e água, certo? Também estamos utilizando uma lâmpada de infravermelho para acelerar o processo e representar o calor emitido pelo Sol. Então vamos lá. Primeiramente, vamos adicionar a água, a qual irá simular os nossos oceanos e mares. Em seguida, vamos colocar o gelo. O mesmo irá representar icebergs, banquisas e geleiras, as quais já estejam em contato com a água dos oceanos, por exemplo. Posterior a isso, é importante que façamos uma marca, a qual irá representar o limite de nossa água. Pronto. Agora, vamos colocar também um cronômetro ao lado do experimento para que consigamos acompanhar o seu desenvolvimento. E daremos, então, início ao processo. Agora vamos parar o nosso cronômetro e observar o que aconteceu. Primeiro, nosso gelo derreteu completamente? Certo, isso mesmo. Mas e como está o nosso nível da água? Ele encontra-se inalterado. Mas então, qual a relação com as mudanças climáticas? Pois bem, o derretimento das geleiras, icebergs e banquisas que já estão em contato com a água não irá alterar o volume dos oceanos. Porém, a intensificação de icebergs, por exemplo, demonstra a instabilidade das geleiras, e quanto menor a área das geleiras, maior o aquecimento do planeta. Mas como assim? Já ouviram falar de efeito albedo? Pode-se dizer que é o poder de reflexão de uma superfície, como ocorre com as geleiras, refletindo a energia solar de volta à atmosfera. Porém, quando se reduz seu tamanho, parte da energia que seria então refletida passa a ser absorvida, elevando a temperatura dos oceanos e do planeta.
Então, pessoal, agora nós vamos realizar um novo experimento que vai utilizar os mesmos materiais, porém nós vamos representar o que acontece com as geleiras que não estão em contato com a água. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, do Himalaia, os Alpes Suíços. E para isso, então, vamos organizar o nosso material e vamos lá. Bem, pessoal, aqui nós já estamos com o nosso limite de água demarcado. Então, vamos adicionar diversas pedras de gelo. No nosso caso, utilizamos 5 pedras, que irão representar as geleiras que não encontram-se em contato com a água dos oceanos. No caso, as que encontram-se em ambientes de maiores altitudes. Também estamos com o nosso cronômetro posicionado ao lado do experimento e daremos início, aguardando então o resultado. Bom, então vamos parar o nosso cronômetro mais uma vez e observar o que aconteceu. Primeiro, o nível do mar agora, como está? Agora tivemos um aumento do nível oceânico. E o que mais? Também conseguimos perceber que a água agora adentrou em parte do nosso continente de menor altitude. E o que esse impacto pode ocasionar? Primeiramente, vamos falar de população humana. Segundo o IBGE, somente no Brasil, 26% da população vive em municípios de zonas costeiras. Logo, são essas as populações que sofreriam o primeiro impacto, pois suas residências possivelmente ficariam submersas. Mas e com relação às mudanças climáticas? Bem, com a redução das geleiras, teríamos então uma maior absorção da energia solar no planeta, inclusive oceanos mais quentes, bem como alteração do pH oceânico, os quais estariam mais acidificados e logo menos produtivos. Em consequência, também poderão ocorrer eventos mais extremos, como observamos, aumento de marés e também possíveis tempestades muito fortes. Então é isso, pessoal. Ah, e não esqueçam, curtam nossas páginas no Facebook, no Instagram e no YouTube. Obrigada!